Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6, verso 12. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Irmão, essa série vai ser forte. Quem está com a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia o mais alto que você puder. Agora eu quero ver a Nata. A Nata, quem está com o seu caderno aqui? Olha aí, ó. Olha aí. A gente vai começar a criar uma cultura na SEAD, amém, irmãos? Uma cultura de eu não venho para o culto só para ouvir o que o pastor vai falar. Eu quero aprender o que ele vai falar. E eu aprendo escrevendo, registrando, gravando aquilo dali que Deus está usando o pastor para falar. Então vamos começar a criar essa cultura. E à medida que você... Pastor, mas eu posso anotar de outra forma? Pode, você tem um bloco de notas, você pode anotar. Obrigado, filho. Depois você tira um print do seu bloco de notas, do seu caderno, marca a SEAD, marca os pastores dessa igreja. Vamos compartilhar o que Deus está fazendo neste lugar. Amém, irmãos? Amém. Nós temos ainda a terceira parte desse culto, que é a celebração da ceia. Então eu peço capacidade do Senhor para ser rápido, profundo, objetivo nessa noite. Lucas capítulo 6, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12. Fala comigo, e escolheu os 12. E escolheu os 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Fala comigo, apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus. Esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui. Esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui. Essas palavras foram ditas em Atos capítulo 17, verso 6. Foram ditas por um grupo de judeus na cidade de Tessalônica. E eles disseram isso a respeito dos apóstolos. E com essas palavras eles queriam dizer que onde esses apóstolos chegavam, manifestando o poder de Deus, onde esses apóstolos chegavam, pregando o evangelho de Jesus Cristo, as coisas eram transformadas. Toda a estrutura era desfeita. Pessoas eram transformadas. Histórias eram mudadas. Por isso que Atos capítulo 17, verso 6, é um dos meus versículos preferidos. Porque fala da essência dos homens que carregaram a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui. Para mim, esse texto retrata muito bem o que é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo vira tudo de cabeça para baixo. Na verdade, o pecado colocou as coisas de cabeça para baixo. E a mensagem do evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus, coloca as coisas no seu devido lugar, segundo o plano de Deus. Algumas pessoas dizem, depois que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, a minha vida virou uma bagunça. Na verdade, a sua vida já estava uma bagunça. Agora, o ruído de móveis se movimentando está acontecendo porque Jesus está colocando as coisas no lugar. Eu vou falar só para os crentes aqui nessa noite. Jesus está colocando as coisas no lugar.
Ele não entra na sua vida para ser um visitante qualquer. Ele não entra na sua vida para ficar lá no cantinho da sala. Ele entra na sua vida para ser o dono da casa. Você, a partir do momento que entrega a sua vida para Ele, você se torna morada do Espírito Santo de Deus. Foi Ele quem disse em João capítulo 14 que aquele que confessá-lo como Senhor e Salvador, Ele e o Pai viriam e fariam morada em nós. Então fica tranquilo. Jesus está colocando as coisas no lugar. Vira para essa pessoa crente do seu lado e fala: fica tranquilo. Jesus está colocando as coisas no lugar. Jesus está colocando as coisas no lugar. Para não fazer excepção de pessoas, diz para outro: ei, fica tranquilo. Ei, se tiver intimidade, faz assim, ó. Oa, oa. Aí você termina falando assim: Jesus está só colocando as coisas no lugar. Ou como dizem meus irmãos argentinos, quédate tranquilo, irmão. Vou falar despacio com vocês nessa noite. Ei, fica tranquilo. Vou pregar para esse povo aqui. Fica tranquilo. Eu sei que o barulho incomoda. Mas Jesus está colocando as coisas no lugar. Jesus está colocando as coisas no lugar. Ei! Não é que está virando bagunça. É que Jesus está colocando as coisas no lugar. Então, não é que o evangelho vira tudo de cabeça para baixo. É que sem o evangelho, sem Cristo, tudo já está de cabeça para baixo. Então, quando Jesus entra, ele começa a colocar as coisas no lugar. Quando o evangelho de Jesus, o evangelho da salvação em Cristo Jesus chega, ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Não tem como Jesus passar a ser dono da nossa vida e nada mudar. O nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo mudaram para sempre o curso da história mundial. É por isso que existe hoje um mundo antes e depois de Cristo. Crendo em Jesus ou não. Quando você vai datar algum evento histórico, você precisa colocar se esse evento foi antes ou depois de Cristo. Mas Jesus não apenas divide a história da humanidade, ele divide a história de indivíduos. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, mas na minha vida existe um antes e depois de Cristo. Eu não sei se na sua vida é assim, mas ele é aquele que entra para dividir a nossa história em antes e depois. Antes e depois de Cristo. Então o evangelho ele tem esse poder de mudar as coisas. Ele muda pessoas, ele muda realidades, ele muda a história do mundo. Olha a sua volta. E você vai perceber quanto a nossa sociedade está encharcada de princípios bíblicos. O quanto a nossa sociedade está envolvida em realidades da Bíblia, nomes bíblicos. Você vai perceber como o cristianismo influencia a nossa vida, principalmente aqui no Ocidente. A começar pelo nome do nosso estado. Dia 23 de maio de 1535, Vasco Coutinho chega na prainha de Vila Velha. Faltava apenas 7 dias para o Pentecoste, que seria no 29 de maio daquele ano. E ele batiza essas terras de Espírito Santo. Olha para o nosso país. 22 de abril, Pedro Álvares Cabral, junto com toda a sua capitania, enxerga as terras brasileiras. Eles chegam em terra no dia 23 de abril de 1500. Em 26 de abril de 1500, o primeiro ato público que aconteceu no Brasil, o primeiro ato público em terras brasileiras, não foi a instituição de uma lei, não foi a construção de um prédio, foi uma missa
pregada pelo Frei Henrique de Coimbra. Ou seja, enquanto o Brasil nascia, ele era embalado pelo cristianismo. Olha o Rio de Janeiro, no Morro do Corcovado, 740 metros de altura, 40 metros de altura, uma estátua do Cristo Redentor de braços abertos para Guanabara. Olha como a nossa sociedade ela está envolvida pelo cristianismo. Olha os nomes das pessoas: Tiago, João, Felipe, André, Maria, Ana, José, Moisés, Jonadab. Isaías. Olha a quantidade de nome bíblico. Eu não sei se você está percebendo, mas nós crescemos numa sociedade que está envolvida pelo cristianismo. Se você for buscar no censo, você vai perceber que, mesmo entre os praticantes ou não, 83% da população brasileira se diz cristã. Então nós estamos envolvidos numa sociedade que foi construída com base nos valores judaico-cristãos. Inclusive, por isso tem algumas pessoas que se chamam cristiano. O nome cristiano vem do latim Christianus, que significa pertencente a Cristo. É o cara que nasce para ser crente. Não tem para onde correr. Não sei se você pode aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus. Aqui. Isso aqui não está no meu esboço, não. Eu vou ter que falar. É só no Espírito Santo que você vai ver matérias como eu vi há uns anos atrás. Capeta foi preso no Espírito Santo. Era o traficante lá de Vitória. Capeta foi preso no Espírito Santo. Foi preso, glória a Deus! Essas coisas só acontecem no Espírito Santo. Então, nós vivemos uma sociedade que ela foi construída com base nos valores judaico-cristãos. Isso é muito bom. Só que o problema é que isso faz tão parte do nosso dia a dia que passa desapercebido. Se você chegar para qualquer brasileiro e perguntar: você já ouviu falar de Jesus? Provavelmente eles vão falar: já ouvi falar de Jesus. Mas se você perguntar qual o significado do nome de Jesus, provavelmente eles não vão saber responder o significado do nome de Jesus. Se você perguntar, então, o nome dos 12 apóstolos, com certeza não saberão. Mas sabe o que é mais preocupante? É que se essa pergunta for feita dentro da Igreja de Cristo, para aqueles que se dizem discípulos de Jesus, talvez as respostas não serão tão diferentes. Se você perguntar para um discípulo de Jesus qual é o significado do nome de Jesus, não é muito difícil ele não saber o significado do nome daquele que ele chama de mestre. E muito menos o nome dos 12 apóstolos, como nós vimos aqui. A gente precisa entender uma coisa, que a nossa fé em Cristo, ela tem fundamentos doutrinários. A nossa fé em Cristo, ela não é construída do jeito que a gente quer. A nossa fé em Cristo, ela não é construída de acordo com a moda do momento. A nossa fé em Cristo, ela não é construída no vácuo. A nossa fé em Cristo, ela tem bases doutrinárias. E essas bases e esses fundamentos se encontram nas Escrituras Sagradas. Só que a nossa fé em Cristo, ela não apenas tem base doutrinária, mas a nossa fé em Cristo, ela também é histórica. Nós não somos o marco zero do cristianismo. Antes de nós chegarmos até aqui, muitos homens e mulheres piedosos precisaram derramar sangue para que hoje você pudesse abrir a sua Bíblia com tranquilidade. A nossa fé, ela tem fundamento doutrinário, a nossa fé, ela é histórica. Por isso, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos conhecer o Deus que faz na nossa história, mas também conhecer o Deus que trabalha ao longo da história. Porque, conhecendo a nossa história, isso fortalece a nossa fé.
e também nos protege contra as astúcias do maligno. Bom, tendo como base o que foi dito até agora, por isso que hoje nós vamos iniciar uma série chamada Os 12. O nome da série é chamada Os 12. Veja como Deus chama pessoas improváveis para realizarem o impossível. E nessa série, o nosso objetivo é levar você tanto ao conhecimento bíblico quanto ao conhecimento histórico de cada um dos 12 apóstolos. Vamos analisar, obviamente, na medida do possível, a vida de cada um dos apóstolos de Jesus. Vamos conhecer as suas fraquezas, vamos conhecer as suas virtudes, vamos conhecer as suas realizações depois que Jesus foi assunto aos céus. Nós precisamos conhecer esses homens, porque eles foram as primeiras sementes do reino de Deus a serem plantadas nesse mundo. Esses homens foram os desbravadores. Nós conhecemos muito o apóstolo Paulo, mas nos esquecemos de André, nos esquecemos de Filipe, nos esquecemos de Bartolomeu, nos esquecemos de Tomé, nos esquecemos de Simão, o Zelote, nos esquecemos de Simão Pedro, de Tiago, de João, de Tiago, filho de Alfeu, de Judas Tadeu, até mesmo do Judas Iscariotes. Nos esquecemos desses homens. E perdemos a oportunidade de aprender com a vida de cada um deles. Homens extraordinariamente comuns, que realizaram o impossível no poder do Espírito Santo de Deus. Quando você olha, por exemplo, para a vida desses homens, você vai ver que eles não eram homens naturalmente dotados de talentos, eles não eram homens poderosos, eles não moravam numa região nobre daquela região, daquele lugar. Eram homens que não eram privilegiados intelectualmente. Jesus, certa vez, até chama a atenção deles de como eles eram tardios para entender as coisas. Eram homens medrosos, eram homens que brigavam constantemente entre eles para ver quem era o melhor. Eram homens que juravam aquilo que não podiam cumprir. Quando você olha para esse grupo dos 12, você vê um Mateus, que era publicano. Naquela época, o Império Romano dominava aquela região. E Roma, para cobrar os seus impostos, contratava alguns judeus. E Mateus foi um desses judeus que aceitou trabalhar para o império que os estava dominando. Ou seja, Mateus era visto como um traidor da pátria, porque ele cobrava imposto dos seus próprios irmãos. Mas ele está aqui nos 12. Aí nos mesmos 12 tem o Simão o Zelote. Quem é o Simão o Zelote? Os Zelotes eram um grupo de judeus na época que eram nacionalistas. O que isso significa? A luta deles era expulsar o Império Romano daquela região. Eles tinham ódio de Roma. Eles tinham ódio dos dominadores. No mesmo grupo, nós temos um cara trabalhando para Roma, que trabalhou para Roma, e no mesmo grupo, nós temos um cara que queria destruir Roma. Deixa eu falar uma linguagem um pouquinho mais clara. No mesmo grupo, tinha um camarada de extrema direita. Agora você entendeu. E no mesmo grupo, tinha um camarada de extrema esquerda. A maioria desses homens eram pescadores. De 4 a 7 deles eram pescadores. Judas Iscariotes, Iscariotes não é um sobrenome. Iscariotes provavelmente é o lugar de onde ele veio. Uma cidade no sul da Judéia chamada Queriote. Ou seja, dos 12, 11 eram da Galileia. O que é Galileia? É aquela cidade mal falada, e eles moravam no bairro mal falado da cidade mal falada. E o único que era o mais intelectual era o Judas Iscariotes. Como que esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo?
Como que Jesus teve coragem de confiar a esses 12 a mensagem de salvação para o mundo? É isso que a gente vai descobrir nessa série. E você vai perceber que nós não somos tão diferentes deles assim. Você vai perceber nessa série que se Jesus conseguiu pegar 12 pessoas improváveis e através delas mudar o mundo inteiro, Jesus pode continuar pegando um homem e uma mulher improvável nessa noite e usá-lo para mudar não só a sua história, mas a história da sua família, a história do seu bairro, a história da sua cidade, a história do seu país, a história mundial. Por que ele pode fazer isso, pastor? Porque o mesmo Jesus que os escolheu, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive para todo sempre e ele continua chamando pessoas improváveis para realizarem coisas impossíveis. Mas isso a gente vai ver no domingo que vem.